Posso ver o teu querer, que nos teus planos já me incluí. Eu posso ver o teu mover, pois a palavra, a visão me abriu. A visão me abriu. Amém. 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 É provisão total. Amém. Outros hinos, provisão total. Ó Senhor Jesus, irei buscá-lo e nele confiar. É provisão total. Nas falhas me sustém, fiel para sempre, belo qual ninguém. Mais uma vez o começo. Jesus, querido é quem mais irei amar. Irei buscar nas falhas me sustém, fiel para sempre, belo qual ninguém. É provisão total, nas falhas me sustém, fiel para sempre, belo qual ninguém. É provisão total, nas falhas me sustém, fiel para sempre, belo qual ninguém.
Amém, irmãos? Vamos partir o pão. Glória a Deus. Levei um choque no microfone? Não, irmão. Brincadeira. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Muito obrigado por essa mesa. Esse sacrifício que nos comprou. Senhor Jesus. Senhor, nessa manhã nós queremos estar com o coração aberto. Senhor Jesus. Queremos, Senhor, estar agradecidos pelo teu sangue, pelo teu corpo que foi sacrificado por nós. Ó Senhor Jesus, Senhor, as lutas são grandes, mas o Senhor tem vencido por nós. Ó Senhor Jesus, Senhor, te louvamos por essa mesa. Te agradecemos, Senhor, porque nós não merecíamos, mas o Senhor se deu por nós. Ó Senhor Jesus, Senhor, e muito obrigado pela igreja, que nós podemos cada semana recomeçar. Senhor, tomar esse pão. Senhor Jesus, tomar esse vinho. Ó Senhor Jesus, e seguir após ti. Senhor, nessa manhã, Senhor, vem sondar nossos corações. Senhor, vem tirar tudo aquilo que não pertence à tua vontade. Ó Senhor Jesus, Senhor, faz uma limpeza total. Senhor, e que esse sangue precioso que foi derramado na cruz, que nos justifica. Senhor Jesus, nós podemos ter um novo começo. Senhor Jesus, podemos prosseguir adiante e dizer que Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, Amém. Tu és o Senhor de nossas vidas. Amém. Senhor Jesus, quando nós olhamos para essa mesa, Senhor, Sim. nós vemos o corpo de um homem, Senhor. Amém, Senhor o corpo Jesus. e o sangue, que foi fruto de uma morte na cruz. Amém. Mas uma cruz que deu início à pregação do Evangelho. Sim. Senhor Jesus, a cruz, Senhor, um instrumento de morte. Sim. Uma cruz que fere a carne, mas uma cruz também que fere o ego e o orgulho humano. É verdade. Senhor Jesus, Amém. a cruz que o Senhor conduziu nos seus ombros, Senhor, enquanto muitos conduzem como um apetrecho, como um adorno, pendurado no pescoço, o Senhor conduziu como os nossos pecados, Senhor. É verdade. Senhor Jesus, Amém. mas daquela cruz, Senhor, Sim. Deus Todo-Poderoso tornou num símbolo de maior redenção, Amém. um símbolo de amor, Sim. e um símbolo que hoje nos traz vida. Amém. Senhor Jesus, Amém. nós somos gratos, Senhor, Sim. pelo seu sacrifício, Senhor, Amém. de amor naquela cruz. Sim. E dela, Senhor, o Senhor gerou a sua igreja, Senhor. Amém. Senhor Jesus, Senhor Jesus. eis aqui a sua igreja, Senhor. Amém. O fruto do seu penoso trabalho, É Senhor, verdade. do seu sacrifício. Amém. Senhor Jesus, Amém. nos ajuda, Senhor, Sim. a cada dia mais, Senhor, Sim. estarmos engajados, Senhor, Amém. na luta do reino, Senhor, Sim. para trazer o Senhor de volta, Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus, Amém. através da pregação do seu evangelho, Sim. Senhor, o evangelho do reino, Senhor, Amém. pela sua tropa, Senhor, pelo esse exército de jovens vencedores, Senhor, Amém. pela sua igreja. Jesus, nós te pedimos, Senhor, Amém. abençoa esses símbolos, Senhor. Sim. Abençoa o pão que representa o teu corpo. Amém. Esse cálice, o teu sangue que foi derramado, Senhor. Derramado em favor de muitos, Senhor. Senhor Jesus, Amém. mas nós também te agradecemos, Senhor, porque hoje é domingo e nós hoje fazemos memória de ti, Senhor. Senhor Jesus, Amém. nos ajuda, Senhor. Nós queremos fazer assim até que o Senhor volte. Amém. Volta, Jesus! Amém. Volta, Jesus! Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Amém. Ó Ó Senhor.
Senhor Jesus. Não sei, meu irmão. Ah, pronto. Sim. Amém. Amém. Alguém como Ele. Ó que te fez morrer por mim.
Só o teu amor me conquistou. Amém. Senhor Jesus. Só o teu amor. Irmão, chegou mais uma vez o momento especial das ofertas. Amém. Espero que, né, no nosso coração, irmãos, haja alegria, né? Amém. Só para a gente ofertar ao Senhor. O irmão vai colocar a caixa aqui. E Israel, tem como colocar no Pix, no grupo da igreja, né? Tem. Pronto, amém. Os irmãos vai cantar um hino e os irmãos podem ofertar, né, com alegria no coração ao Senhor. Tanto pelo Pix, como também pode ser aqui na caixa de oferta, tá bom? Amém. Amém. Jesus é o Senhor. O Pix está no grupo da igreja, tá? Quem precisar, o número. S38 para as ofertas. O semeador saiu a semear. A
A irmã Betânia pode vir orar pelas ofertas, irmã? Por gentileza. Amém. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, nós louvamos e engrandecemos o teu nome. Senhor Jesus, Senhor, porque toda a terra, Senhor, ela é tua. Senhor, tudo que nós temos, Senhor, foi o Senhor que nos deu. Senhor Jesus, Senhor, por isso somos gratos. Senhor, pela oportunidade, Senhor, que o Senhor nos concedeu. Senhor, a tua igreja, Senhor Jesus, Senhor, em apresentarmos como oferta, Senhor, o que o Senhor tem nos dado. Senhor Jesus, Senhor, abençoa essas ofertas. Senhor Jesus, que elas possam, Senhor, alcançar outros corações. Senhor Jesus, Senhor, abençoa os santos que deram. Senhor, e também aqueles que não tiveram condição de dar. Senhor, que o Senhor possa estar fazendo prosperar. Senhor, toda a tua casa. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor, nós te louvamos, Senhor, por esse dia de domingo maravilhoso. Senhor, pela tua mesa, Senhor, que tipifica também a tua morte e ressurreição. Teu Espírito hoje habita em nós, já nos deu a sua vida, e o Senhor ainda continua com o seu Espírito, falando a sua palavra, para direcionar a igreja. Senhor, nos dá nessa manhã ouvido, Senhor. Senhor, para que o teu Espírito fale aos nossos ouvidos e penetre para o nosso coração. Ó Senhor Jesus, seja com os canais, Senhor, que fale apenas o que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor já tem colocado no nosso coração. Senhor Jesus, Senhor, a tua palavra, Senhor, é quem faz a tua obra. Senhor Jesus, nós cremos, Senhor, Senhor, que o Senhor está conduzindo toda a igreja. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, irmãos, hoje, né, a gente tem aqui, eu e Max, né, o irmão Daniel é que ia falar aqui junto com ele hoje, mas adoeceu o irmão Daniel. E aí eu tendo comunhão com Israel hoje de manhã, a gente viu que eu fui para a conferência junto com ele, em Ilhéus, e a palavra, irmãos, ela é impressionante. É nova, todo instante é nova, né? E aí, eles então falam um pouco da conferência também, né, Israel? A gente teve comunhão para isso e por isso a gente está aqui. Max vai seguir a linha, vocês não estranhem, é a linha do alimento diário, da imersão dessa semana, né, Max? Da mensagem 2. Da mensagem 2, né? E eu vou tocar uns pontos que o Senhor me deu, né, que eu ganhei nesses pontos na conferência lá com o irmão Pedro, né? E assim ainda está ardendo aqui para falar para vocês, né? Amém. O Senhor vai conduzir. Amém. Irmão, é uma alegria, né? Essa alegria que se entra no nosso coração, nesse momento tão precioso, não está baseado em nada dessa esfera material, né? Essa alegria só podemos sentir por meio do Espírito, né? Do fluido da vida, da comunhão da vida, da presença do Senhor que se encontra no meio nosso, né? Isso é um privilégio, né, em nossas vidas. Mas nós vimos, né, venimos do livro de Gálatas, né? O alimento diário, ele está concluindo a semana 4, né? O título é A Bênção de Abraão. Eu queria ler o versículo aqui que mais ou menos ele engloba o resumo do encargo da semana, que é Gálatas, capítulo 3, para nós podermos compreender um pouco melhor e seguir a linha. Gálatas, capítulo 3, a partir do versículo 6 até o 14. Amém? Eu vou ler aqui por questão do tempo.
fala assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pronunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, do modo que os da fé são abençoados como o crente Abraão. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se por ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebamos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, que maravilha, hoje somos participantes desse Espírito prometido, da bênção de Abraão. Nós vimos em Gálatas, né, a situação do início da igreja em Jerusalém, né, ela tem começado com um início maravilhoso, um início normal, onde tudo prosperava, onde havia unidade, unanimidade, né, mas, lamentavelmente, devido à perseguição, eles não aguentaram a pressão e eles começaram a continuar praticando a lei, né? Então, aqui em Gálatas, nós vemos que o povo de Israel, ele não começa baseado na lei de Moisés, senão começou por Abraão, começou pela fé. Então, não é pela lei que nós somos justificados, é pela fé. Aí nós vemos também, né, que o Senhor, ele falou por meio de Pedro. Eu queria ler aqui junto com vocês 2 de Pedro 3. O Senhor, por meio da segunda carta de Pedro, nos exorta lembrando das palavras dos apóstolos. Então, o que é que mantinha esse viver normal na igreja primitiva, no começo da igreja, né? Aqui em 2 de Pedro, capítulo 3. Versículo 1 e 2. Amém? Se amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como dos mandamentos do Senhor e Salvador, ensinados pelos vossos apóstolos. Mas aqui Pedro estava se referindo àqueles que começaram na igreja primitiva, que na perseguição eles foram dispersados. Irmãos, Pedro nos mostra, né, a importância de se lembrar das palavras do apóstolo. Então, o que mantinha esse viver normal na igreja primitiva foi a palavra dos apóstolos, né? Nós vemos depois a igreja em Jerusalém, após ele se definir na liderança de Tiago, uma igreja que não seguia a vontade de Deus. Quizá ela tinha muita obra, mas na Bíblia o Senhor não conta ela como participante da vontade dele, né? Amém. O nosso irmão Joaquim pode continuar. Amém, irmãos. E o Senhor está... Max falou um pouco ainda do livro de Gálatas, né? E agora, nessa conferência, o irmão já deu uma introdução do livro de Gênesis. Nós vamos, nesse semestre, desfrutar bastante, né, do livro, do primeiro livro da Bíblia, Gênesis, né? E nesse primeiro livro, o Senhor mostrou para nós 3 aspectos do tempo.
O primeiro aspecto era que o tempo, antes da fundação do mundo, não existia o tempo. O tempo só veio existir depois que o Senhor criou todas as coisas, e aí agora Ele deu o tempo. E daí Ele mostrou outro aspecto. O primeiro aspecto que só veio existir o tempo, depois que Ele criou todas as coisas, e aí iniciou o tempo. O segundo aspecto é que, para que é o tempo? O tempo, irmãos, o Senhor criou para que a gente pudesse servir a Ele, para que seja feita a vontade dEle aqui na terra. E aí, irmãos, é bastante assim, uma visão bastante clara, porque até então o Senhor não tinha mostrado nada relacionado ao tempo, né? Algumas outras mensagens anteriores, o irmão Dong, né, o Espírito já conduziu ele a falar que a gente precisava remir o tempo. Né? Remir o tempo por quê? Porque os dias são maus. E aí, como os dias são maus, a gente precisa passar o maior tempo buscando o quê? A vontade do Senhor. Eu não posso ler que eu estou sem conseguir ver as letras, né? Mas o versículo que eu lembro, que Efésios diz assim, que não sejais que é aquele Efésios 5, 18 e 19, se eu não me engano. Fala aí, que eu não estou lembrando no início agora. Não sejais como? Vamos ler que fica mais fácil de compreender. Efésios 5, acho que é 18 e 19. Quando o irmão começar a ler, eu vou saber. E não vos embragueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando louvores de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. O anterior, Max, é como? O 17. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Por essa razão, não vos tornei insensato, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Porque, irmãos, o Senhor está nos dando tempo exatamente para a gente cumprir a vontade dEle. A gente, anteriormente, o irmão Pedro tem mostrado para a gente que a vontade do Senhor hoje é feita por meio da igreja. E quem é a igreja, irmãos? Somos nós. Né? Nós somos parte do corpo de Cristo. Cada um aqui é um membro lá, está inserido no corpo de Cristo. E aí, irmãos, o Senhor, né, Ele espera que a igreja, né, Ele tem Ele gerou a igreja para que a vontade dEle fosse expressa aqui na terra. E aí, me diz uma coisa, irmãos, se o Senhor fala o Espírito tem falado, né, que a gente precisa, vamos dar um exemplo, fazer imersão, e eu não faço a imersão. Eu digo assim, eu não tive tempo de fazer imersão hoje. Mas, irmão, como é que isso pode acontecer? Se o tempo Deus fez para que eu pudesse fazer a vontade dEle, e eu vou dizer ao Senhor, Senhor, hoje eu não tive tempo. Senhor Jesus, irmãos, quando o Senhor fala, não é para a gente, né, questionar as coisas do Senhor. Né, o Senhor quer nos encorajar a prosseguir. Às vezes, até mesmo, a gente se arrepender das coisas que a gente tem assim, no dia a dia enfrentado e que não está servindo ao Senhor. Porque, irmãos, se as coisas todas que o Senhor está nos dando hoje, né, é para a vontade dEle ser expressa aqui na terra. E aí, né, irmãos, eu não posso chegar a dizer assim, Senhor, eu não tive tempo. Mas por que você não teve tempo? Senhor Jesus, se eu lhe dei o tempo, como é que você pode chegar diante de mim? Não estou dizendo que a gente está de hoje, né? Ainda não. Mas se chegar naquele dia, porque o tempo, irmãos, vai de Gênesis, né? Começou
as coisas foram formadas, todas as coisas foram formadas, mas tem o final dos tempos. Quando o Senhor voltar, e a gente sabe que tem 3 destinos. Tem um destino para quem não creu, tem 2 destinos para quem creu. Quando chegar o reino, vai ser um período de 1000 anos. Mas também no período do reino vai ter o período das trevas, que também serão 1000 anos. E depois disso aí, o tempo não vai existir mais. Por quê? Porque a gente vai direto para a eternidade. E ali, na eternidade, não precisa mais do tempo. Entenderam? Então o tempo ele vai chegar o dia de se acabar o tempo também. Irmãos, imagina só, irmãos. Quando o noivo retornou, quando o noivo chegou e perguntou às 10 virgens: quem tem azeite nas lâmpadas? 5 tinha e 5 não tinha. E as que não tinha queriam ir comprar. Mas o que foi dito? Não tem mais tempo. Irmãos, isso aí vai ser terrível. Por isso, irmãos, hoje o Senhor está nos dando todo o tempo para a gente servir a Ele. O irmão Pedro ultimamente falou da questão de até mesmo ser coisas, como foi que ele falou assim, coisas que são legítimas. A palavra certa é essa. São coisas legítimas, nosso trabalho, nosso estudo, né, o nosso compromisso com a família, né, com a igreja, né, tudo há um tempo. Mas o que o Senhor alerta em Mateus é que primeiro vamos fazer o quê? Buscar o reino e a sua justiça. E as outras coisas serão acrescentadas. Irmãos, se a gente estiver trocando, a gente corre um sério risco. Entende? Porque as coisas legítimas o Senhor vai acrescentar, sim. Vai nos dar, sim. Ele sabe que a gente necessita e é necessário para o nosso sustento, né? Para criar nossos filhos, para a gente se alimentar, para se vestir, para tudo. Então, irmãos, olha só como é precioso o que o Senhor está nos dando hoje, nos orientando que existe esse tempo que a gente pode servi-lo, compreender a vontade do Senhor. Não ser alguém, como foi falado agora insensato. Olha só que palavra dura. Alguém chegar para você e dizer assim: você é um insensato, você não está buscando compreender, fazer a vontade do Senhor. Você está na igreja e está dessa forma. Senhor Jesus, eu vou deixar a Max falar um pouco. Amém. Assim como o Joaquim está falando, né? Irmãos, é muito importante nós compreendermos a vontade do Senhor. Aqui em Gênesis 1, no começo, né, da Bíblia, fala: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, esse princípio, como princípio, se Deus não é eterno, Deus não tem princípio no final. Quando fala aqui do princípio, está falando do tempo, do princípio da criação. Então, para que Deus criou todas essas coisas, né? Para que? Qual é o propósito de tudo isso? Irmãos, nós precisamos ter clareza disso. E o Senhor tem nos revelado isso por meio de Efésios, capítulo 1, versículo 9 e 10. Irmãos, isso aqui é importantíssimo para nossas vidas. Fala assim: desvendando nosso mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. Então, irmãos, o Senhor criou o tempo para fazer tudo convergir em Cristo, para tudo poder ser encabeçado e estar abaixo do governo e domínio de nosso Senhor Jesus Cristo. É esse o sentido de nossa vida. É para isso que Deus nos deu tempo. Se nossa vida não sigue esse propósito, nós temos uma vida sem sentido. Pode acreditar, a sua vida não vai ter sentido nenhum.
a não ser dentro do governo de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Aqui, agora algo muito importante. Vamos continuar lendo aqui no versículo, capítulo 1 de Efésios, versículo 22 e 23. Diz: e por todas as coisas, e pus todas as coisas debaixo dos pés, e por ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Irmãos, o Senhor deixou nas nossas mãos a nossa obrigação, a nossa comissão de fazer o cumprimento do propósito dele. Está nas nossas mãos a responsabilidade de que todas as coisas sejam encabeçadas e governadas por Cristo. Mas para isso, primeiro ele tem que governar a igreja. Mas para isso, primeiro, o Senhor tem que governar a minha vida. Se Ele não governa a minha vida, como que eu vou expandir o reino do Senhor se eu não estou permitindo Ele reinar a minha vida primeiro? Agora, como que isso acontece, né? Como que eu posso permitir? Será que só pelo fato de eu saber que eu preciso ser governado por Deus, que preciso ser uma pessoa boa, que preciso ir para a igreja, isso é suficiente? Não. Isso é só uma regra, só uma doutrina, uma norma de conduta. Não tem o poder de me tornar uma pessoa obediente. Não tem o poder de me fazer ter um viver baixo do governo e domínio de Cristo. Isso acontece por meio de me encher de Cristo, irmãos. Por isso está preenchido da sua vida. Então, quando o Senhor criou o homem, como o Senhor é maravilhoso, irmãos. O Senhor, Ele criou o homem de uma forma diferente, né? Ele, quando o Senhor criou o homem, Ele colocou dentro do homem o Espírito. Então, o Senhor nos fez, essencialmente, seres espirituais, né? Mas nosso corpo está nesse mundo terreno para cumprir a vontade dEle, nessa esfera terrena. Mas nós somos seres espirituais. Então, é por meio do seu Espírito habitando em nós que a vontade dEle pode ser cumprida, né? E como que isso acontece? Mediante a sua palavra. Mas o Senhor tem uma arma poderosa, eficaz para fazer isso, né? Eu queria ler com vocês 2 de Coríntios, capítulo 10. Oh, Senhor Jesus. Segunda de Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5. Porque as armas de nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nos sofismas, e tudo altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando-nos cativo todo pensamento, à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a nossa submissão. Irmãos, a palavra é uma arma poderosíssima para destruir toda a fortaleza que o inimigo construi na nossa mente. Tudo nosso orgulho, nossa soberba, nosso conhecimento, ainda sendo coisas boas, que se opõem ao governo de Deus, irmãos, a palavra, ela pode destruir. Ela pode abalar tudo o que Satanás levanta nas nossas vidas, que te impede de ser absoluto para Deus. Nós precisamos pensar para dentro de nós, o que me impede de ser absoluto para o Senhor? O que me impede de entregar totalmente minha vida para Ele? Irmão, a palavra tem o poder para destruir essa fortaleza. Amém. Amém. Senhor Jesus, e assim, em relação ao tempo, né, irmãos? O tempo, se você for diante do Senhor, você vai ver que Ele vai te dar tempo para servi-lo, né? Se você acha, irmãos, isso pode estar enganando você. A palavra do Senhor, ela não traz confusão para nada. Pelo contrário, ela é luz, né? E aí você pode estar assim achando, eu não tenho tempo. Como é que não tem tempo, irmão? Se foi criado exatamente para isso, para a gente servir o Senhor. Por que é que eu estou repetindo até, irmãos? Porque assim, olha,
quando o irmão Pedro tem mostrado que a gente tem que acompanhar a palavra de perto, né? Por que é que a gente tem que seguir a palavra de perto? Né? Porque a palavra está perto de mim, na minha boca e no meu coração. Porque é a palavra da fé que pregamos. Amém. E a gente tem que estar ouvindo para que a fé venha acontecer em nós. Né? A fé vem por onde? Pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. No caminho de Emaús, ia 2 discípulos do Senhor. E o Senhor começou a falar com eles. E de início eles não perceberam que era o Senhor. Só veio perceber depois. Por quê? Porque ardia o coração. Senhor Jesus, o coração estava ali ardendo. Senhor Jesus, como é que tem sido o nosso coração em relação ao que o Senhor tem falado, irmão? Está ardendo? Né? O quanto eu tenho falado com o Senhor essa semana? O quanto eu falei com o Senhor essa semana? Quanto eu desfrutei da palavra do Senhor? Quanto eu dei ouvido o que o Senhor está falando através do seu Espírito? Né? Por meio da palavra. Está ardendo esse desejo em mim. O que é que está acontecendo, irmão? Não é? Se não está ardendo, tem alguma coisa errada, porque diz que arde o nosso coração. Esses dias lá em Ilhéus, né, a gente estava tudo junto, e eu dizia, eu está ardendo aqui, eu não sei o que fazer, como é que vai ser, né, Zé? Porque, irmãos, a gente escuta de pertinho, a gente vê o anelo do apóstolo conduzindo naquele amor, naquele fluir ali, né, de cada comportor, de cada CEAPista, de cada rede de cuidado, agora com as salas. E quando o Senhor me chama, eu dizer que eu não vou, que eu não tenho tempo. Né? A igreja convida a gente, vamos sair, irmãos, hoje pregar, pelo menos em grupo, vamos sair pregar o evangelho, irmão. É para o meu coração já estar assim, pulando de vontade, né? Ardendo pela vontade do Senhor acontecer. Não é? Aí, né, eu digo, meu Deus, né, a gente vê o cuidado que esse irmão, ou esse canal está tendo, né, com a igreja, né, para que a gente cresça em vida, para que a gente hoje seja guiado como esse vento, né, que os que são nascidos do Espírito são guiados por esse vento. Amém. Quem não sabe de onde vem nem para onde vai, mas sabe que está guiando. Né? Os que são nascidos é assim, aqueles que estão ali na dependência do Senhor. Irmãos, e quanto mais a palavra habitar em nós, né? Se a gente está ouvindo, ela tem que habitar em nós. Não é? Habite ricamente, Paulo falou isso, né? Tem que habitar ricamente em nós. E o Senhor fala, o Senhor tem falado ou não tem para nós? Tem falado para nós e nos encorajado, não é para a gente assim, ficar parado. Né? A igreja tem um mover, né, orgânico. Senhor Jesus. E aí eu fiquei, né, eu digo, Senhor, que bom seria que todos os irmãos estivessem aqui ouvindo, né, tais palavras, porque às vezes ele não fala coisa na palavra lá na hora da conferência, mas a gente sempre faz refeição, o café da manhã é com ele, e ele aproveita todo o tempo, irmão, não desperdiça um minuto, a não ser falar, para a gente, né, tá servindo ao Senhor, para a gente estar gerando mais comportores, para estar enviando mais gente para a obra, né, todo instante a gente vê o desespero que ele tem, né, alguém que está assim, com aquele anseio que a vontade do Senhor seja feita. Amém. E o encorajamento todo momento. E aí a gente fica assim, né? Eu digo, Senhor, que todos os irmãos estivessem aqui, porque a gente precisa dos irmãos, né? A gente precisa nos dar as mãos, irmão. Né? A gente precisa de cada um é uma pedra para edificação. E a gente sabe que, em Coríntios fala, né, que precisa estar bem ajustado, como aquele edifício, né, crescendo, bem edificado e bem consolidado. Né? A igreja, meus irmãos, não é uma pessoa, é um organismo, um organismo não, só que é orgânico, né? É vivo, né? Não é uma fábrica, não é uma organização religiosa, nada disso, mas é um organismo vivo, né? Que se move, e Deus não quer que a gente fique parado entre quatro paredes, irmãos, senão
termina caindo num viver religioso que não agrada o Senhor. Só de vir para a reunião e aqui não ouvir o que o Senhor está dizendo e fica aqui. Não desce para aqui. Porque quando chega aqui é que vai arder. E aí, irmãos, lá em Coríntios fala, né, que nós somos ministros de uma nova aliança. Não da letra, porque a letra mata, mas do Espírito. Porque o Espírito é o que dá vida. E hoje a gente tem visto palavra de fazer essa vida circular no meio da gente. E também, né, essa bênção que foi prometida a Abraão alcance toda a terra hoje. Senhor Jesus, continue, Marcos. Amém. Assim como o Joaquim está falando, a importância de nós redimir o nosso tempo, né? Irmãos, eu queria ler com vocês 2 de Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 10. Fala assim: se virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão, como estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão, abraçados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas, aonde se assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os seus incendiados serão desfeitos e os elementos abraçados se derreterão. Desculpa aí, eu tenho dificuldade em algumas palavras em português. Então, irmãos, olha quanto importante isso que fala aqui. Diz, esperando e apressando. Como apressando? Acaso depende de mim o dia da vinda do Senhor? Ou eu posso apressar ou atrasar a vinda do Senhor? Irmãos, está nas nossas mãos. O Senhor colocou em nós esse propósito, uma função. E aqui fala que nós precisamos esperar e apressar. Ou seja, que se eu estiver encabeçado, servindo, fazendo a vontade de Deus, aproveitando meu tempo, segundo a sua vontade, o Senhor vai vir antes, vai vir mais logo, entende? Quanto mais a obra avança, quanto mais o reino é expandido, mais se aproxima a vinda do Senhor. Tudo que há nessa terra passará. De que adianta a gente se aferrar e construir coisas nesse mundo material? Claro que a gente precisa zelar pelo nosso bem-estar, nossa família, isso é legítimo, mas isso não pode ocupar o centro do nosso coração. Mas o Senhor te deu a vida, o Senhor te deu o tempo para Ele, não é teu. Você que vê isso aqui, na palavra fala muito claro. Em 1 de Coríntios capítulo 6, versículo 19. Primeira de Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Fala assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes de parte de Deus, o qual não sois de vós mesmos, e que não sois de vós mesmos? Irmãos, você não é dono da sua vida, você não é dono do seu tempo, você não é dono de nada. Irmão, nossa vida, tudo que somos e temos, pertence ao Senhor. Irmãos, o seu corpo é uma ferramenta que Deus te deu para cumprir a sua vontade. Se você descuidar a sua saúde, se você descuidar o seu bem-estar físico, você está descuidando a propriedade do próprio Deus. E o Senhor vai pedir conta disso. Se você descuidar seu tempo, se você descuidar seus recursos e tirar do foco do propósito do Senhor, você saiba, você está mexendo com algo que não é seu. Pertence ao Senhor. E o Senhor vai pedir conta disso. Amém. Senhor Jesus. Aí eu tive que fazer alguns exames para ver como é que está a situação de saúde. Aí o médico olhou e disse: ei, rapaz, você está com gordura no fígado, grau 3. E agora? Aí ele disse: vai ter que fazer uma dieta aí, você vai procurar um nutricionista ou um nutrólogo, e eles vão passar uma dieta para você melhorar essa gordura no fígado
e ser acompanhado com bastante exercício físico. Certo. Aí eu cheguei em casa, eu dizia, não vou, eu gostava muito de pedalar. Eu não vou pedalar não, que eu estou sem tempo. Aí deixei a bicicleta para lá, não ia pedalar. Aí Netinha dizia, vamos caminhar. Eu dizia, vou nada, estou sem tempo. Aí agora, irmão, arrumei tempo para caminhar, para pedalar. Senhor Jesus, porque é assim, irmão, nós somos assim. A gente parece que fica massageando o nosso ego, a vidinha da alma fácil, sabe? E a gente não quer sair desse ninho. Verdade. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor. Senhor Jesus. E aí eu digo, Senhor, realmente se for para uma academia eu tenho tempo. No instante eu arrumei tempo para ir para se for para uma caminhada, para uma corrida, se for corrida, mas eu não vou, eu estou dando exemplo só, né? Mas se for para qualquer outra coisa eu arrumo um tempo. E quando é para as coisas do Senhor, eu digo que não tenho tempo. Ó Senhor Jesus. Como é que eu posso falar isso para o Senhor, irmão? Senhor, você é indesculpável naquele dia. Porque o propósito de o Senhor ter criado o tempo foi para ser feito à vontade dele. E o Senhor me chamou pela sua infinita misericórdia para mim estar hoje, ser incluído no corpo dele, que é a igreja. Aqueles dois que iam lá, eram 2 servos. No caminho de Emaús, eram 2 servos, não era assim, incrédulo, não. E aí, irmãos, o Senhor falou para quem? Para eles. Por quê? Porque eles eram servos. E eu não posso estar perdendo o foco, sabe? Porque quando assim, o Senhor está falando, eu preciso estar alinhado com as coisas do Senhor. O Senhor está falando aqui, o Espírito está falando, e a gente precisa estar alinhado com o que o Senhor está falando. Irmãos, se é para fazer o desfrute logo cedo, quem tem, eu não vou falar por ninguém, vou falar por mim. De manhã eu tenho tempo, eu já arrumei o tempo. Eu estava até dizendo a Netinha, né? A gente tem o costume em casa de logo cedo, ela às vezes fica comigo, ou então ela está fazendo o café e eu desfrutando, e em voz alta para ela estar desfrutando comigo, né? Todos os dias. E esses dias eu não posso ler nada. Eu já estava dizendo, e agora? Está vendo como é? Fala que não tem tempo, irmão André, né? Mas, irmão, né? Então, quando o Senhor diz, ó, você tem a palavra do alimento diário, irmãos, rica, preciosa, que tem vindo com a direção clara para a gente seguir, né? Que tem nos orientado em esses finais de tempo, como é que estão as coisas, tudo tem vindo por meio da palavra profética, não é? Que tem chegado até nós, não é? A gente não tem capacidade de pensar alguma coisa como se partisse de nós mesmos, não é? A Bíblia mostra isso. Então, quando o Senhor diz assim, irmão, faz a imersão, é para essa palavra que está só aqui, descer para cá, para você se aprofundar mais nela, entendeu? Para que ela possa arder no seu coração, precisa estar cheio o seu coração, porque o seu coração só vai falar daquilo que você, do que ele tiver cheio. Se eu só tenho tempo para televisão, eu vou lá, antes não existia, eu não estou com celular, que eu não estou vendo, nem trouxe, mas antes não existia celular, ninguém tinha celular, não era? Ninguém sabia nem que existia isso um dia, mas quando existiu, apareceu o tempo, todo mundo gosta de estar na tela, é lá, todo o tempo vendo coisa na tela, mas antes nem existia isso, não é? E a gente perdia tanto tempo com esses negócios hoje tem vídeo engraçado, tem coisa para você, né, pesquisar de compra, de não sei o que, tem muita coisa. Mas hoje, irmãos, o que o Senhor quer é que a gente seja guiado pelo Espírito. Amém. Que a palavra, irmãos, a palavra vai fazer essa obra em nós. Retirar essas coisas ruins que Satanás colocou ali na teimosia do Éden, né? Quando não obedeceram ali, e isso aí contaminou toda a gente. Toda a gente veio contaminado com isso, e isso está operando às vezes em nós e a gente nem percebe. Só a palavra que vai ser luz para a gente sair dessa condição. Amém. Às vezes a gente acha duro que o Senhor fala, como aqueles discípulos lá, né? Senhor, né? O Senhor foi duro, aí e o Senhor perguntou aos que ficou, que um monte foi embora. E o Senhor perguntou, né? Vocês também não vão embora não? E Pedro falou, né? Para quem iremos?
Para quem iremos? Só tu tens a palavra da vida eterna. Irmãos, a palavra que vai nos levar à vida eterna. É ela que está conduzindo a igreja. Senhor, vamos ser obedientes, não vamos ser teimosos, cair no mesmo erro. Por ela tem que estar ardendo no nosso coração, para que a vontade do Senhor esteja feita. O irmão Pedro falou até assim, ó, os compositores hoje, né, o CEAPista, né, a gente tem aqui o CEAP e a gente acompanha, né, irmãos, é bom você ir sempre para o CEAP. Tem um tempinho, vai lá no CEAP, tem comunhão com os irmãos, lá está sempre os irmãos desfrutando, tendo comunhão, mesmo trabalhando, estão tendo comunhão. E ali o irmão Pedro falou, olha, esses meninos hoje estão enfrentando coisas terríveis na rua que nenhum da gente talvez aqui possa suportar mais. Mas eles estão suportando, estão criando, Deus está criando uma resiliência neles, porque eles levam não na cara, ele leva porta fechada, ele é expulso de shopping, de rodoviária, não sei, é tanto lugar no mundo, irmãos, eles estão perseverando. Amém. Por quê, irmãos? Está queimando o desejo de fazer a vontade do Senhor. Amém. Isso tem que estar em cada um de nós. Amém. Constantemente, mas para isso acontecer em nós, a gente precisa estar como eles, não perder tempo. O tempo é para isso mesmo, é para a gente desfrutar. As outras coisas o Senhor vai acrescentar a nós tudinho. Amém? A igreja crê? Amém. Deus abençoe vocês, viu? Amém. Max vai concluir aí. Amém, irmãos. Como o Joaquim estava falando, quando o homem caiu, a corrupção entrou não só no homem, sino em toda a criação. Aqui em Romanos 8, eu queria compartilhar com vocês, 8, 19 e 21, para você ver a importância, todo o sofrimento, tudo morte, tudo o que acontece hoje no mundo, irmãos, tudo isso o Senhor quer poner fim, quer acabar com tudo isso e trazer o seu governo, mas isso depende de nós, isso está nas nossas mãos. Vamos ler aqui o versículo Romanos 8, 19 ao 21, que fala assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Irmãos, quando o Senhor cumpriu a sua vontade, toda a criação vai ser redimida também. Tudo o que existe vai passar a ser governado por Deus. E o Senhor conta conosco para isso. Agora, irmãos, o Senhor conta com um coração puro, com um coração humilhado. Assim como Abraão. O Senhor, Ele quer uma pessoa que busque o Deus verdadeiro, que confie e entregue sua vida a Ele. Então, não sejamos pessoas que buscam a Deus apenas para que Ele realize algo por nós, mas nos engajemos totalmente ao Senhor. Nós estamos vendo toda a situação acontecendo, o Evangelho do Reino está sendo pregado em toda a terra, está avançando grandemente. Então, a continuação está vindo, né? A guerra, fome, morte, todos os sinais do fim estão chegando. E o Senhor hoje tem um grupo que luta pelo seu reino. E o Senhor quer que você faça parte desse grupo. Irmão, Sião é aqueles que têm um coração puro, que vivem para fazer a vontade do Senhor. E o Senhor está contando com cada um de nós que possamos ser parte desse grupo. É muito emocionante, né? Sabemos o privilégio do Senhor poder nos dar essa oportunidade, né? Então, irmão, não fique cego nessas coisas desse mundo. Isso aqui vai acabar, o seu tempo vai acabar, a sua saúde vai acabar. E quando acabou, seu tempo acabou, sua oportunidade de reinar acabou. Mas vamos aproveitar. Amém? Amém. Amém. Como vai fazer, Israel?
Senhor Jesus. Meu coração ele está queimando, todo o meu corpo ele está, não sei. A palavra do Senhor, né, ela é muito rica, ela é muito orgânica, ela faz parte de mim, faz parte de nós. E quando essa palavra, né, a gente ouve, Senhor Jesus, realmente, Senhor, Ele é maravilhoso, né? Ele tem um cuidado muito grande conosco, porque Ele não quer que nenhum se perca. É até que todos cheguemos. É até que todas chegamos, né? Nós precisamos chegar juntos. É por isso que é esse cuidado do Senhor com toda a palavra que Ele está trazendo para nós. E eu estou vivendo a bênção de Abraão. E essa palavra, ela sempre me ganha, ela sempre me ganhou. Quando eu conheci o Senhor, foi através da bênção de Abraão, né? Quando eu vi essa situação em que Abraão, ele não viu nada, mas ele creu, né? O Senhor falou lá, Senhor Jesus, Gênesis 12, né? Diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão, sai de tua terra e de tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E Abraão simplesmente questionou, não foi? Não, simplesmente obedeceu. Simplesmente ele creu. Ele não tinha nem um palmo de terra, ele não tinha descendência, mas ele creu, ele se agarrou à palavra. E ele saiu, e ele partiu, e ele foi atrás, né? Ele não ficou questionando, ele não ficou olhando se não tinha tempo, se tinha tempo, não. Ele foi, né? E é isso daí, realmente o Senhor prometeu e o Senhor cumpriu, né? E hoje somos descendentes de Abraão, né? Pela fé. E tudo foi pela fé. Ele não foi fazer nenhum sacrifício. Abraão, ele não foi acender fogueira, Abraão, ele não foi, rasgar as vestes, ele não foi fazer nenhum sacrifício. Abraão simplesmente creu naquela palavra, partiu, né? E foi e conseguiu. E com essa palavra, irmãos, que nós estamos vendo, e lá em Gálatas, né, quando fala novamente, né, falando sobre Abraão, a palavra hoje ela está totalmente misturada. Nós estamos vendo de Gênesis a Apocalipse, né? Nós estamos vendo o princípio, estamos vendo o fim, porque realmente é tempo de seguir adiante, é tempo de olhar para frente, olhar para o Senhor, conseguir, né, desvencilhar de todas as coisas que querem nos prender aqui, porque nós não somos daqui, não precisamos estar preocupados com os problemas daqui, né, com as conjunturas, com os problemas, né, mas a gente precisa estar atento a este ouvir da fé, né, ardendo essa palavra dentro de nós. Senhor Jesus, e falando dos irmãos comportores, só um minutinho aí, irmã, e essa semana, ó Senhor Jesus, né, eu tive o prazer, né, de encontrar um irmão, né, aqui estava no CEAP, eu acho que é o Wesley de Pilar, né? Muito me encorajou, né? E eu, Senhor, como aqueles irmãos, meu Deus, eu sei lá, eu queria até, não sei fazer o que com aquele irmão, porque que alegria, né, irmão? Quando a gente vê alguém ali pregando a palavra, falando do amor do Senhor, e a gente, sabe, é um amor muito grande, é um amor que transcende todas as coisas. E eu falei, amém, amado, continue. Esse é o caminho. Obrigado por estar aqui, né, nesse momento. E eu ter tempo para o Senhor. Senhor Jesus, amém. Que Deus nos abençoe e continue nos fortalecendo nessa caminhada. Amém, porque a irmã também está remindo o tempo, né? Senhor Jesus, né? Estou um pouco nervosa ainda, mas a gente não pode amaciar a alma, não, né? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus,
Eu fiquei muito tocada também quando o irmão falou que a gente não é dono do nosso corpo, né? E o irmão falou também a respeito do ninho, né? E esse ninho, irmãos, ele é a minha cara. E eu estava esperando uma hora para dar testemunho a respeito desse ninho. Porque eu morava em Parnamirim e eu caí numa depressão, né? E primeiro o Senhor mandou eu vir para o SEAP. E eu não queria vir para o SEAP por causa da casa, né? Aí o Senhor tirou minha filha e botou para a casa de adolescentes. Em Natal. Aí eu caí na depressão, né? Senhor Jesus, e eu quis de alguma forma sair dessa depressão. Aí foi pior. Aí teve um dia, aí eu queria viver deitada na rede, sem querer se alimentar, sem querer beber água e ali morrer no meu ninho. Eu disse, eu vou morrer aqui. Eu não sabia nem dessa história de ninho, né? E eu disse, você vê como a palavra do Senhor, né? Ela é espírito e é vida, né? Aí eu disse, eu vou morrer aqui no meu ninho, né? Aí teve um dia que, mas o Senhor não deixou eu morrer. Ele não deixa, né? Ele não deixa de jeito nenhum, né? O Senhor, Ele nos ama. Aí eu deitada ali, né? E teve um dia que eu não aguentei mais. Eu coloquei a Bíblia assim na mesa, me ajoelhei. Aí fiquei chorando e dizendo, Senhor, eu quero ir para o SEAP. Senhor, eu quero ir para o SEAP. Aí quando eu já estava ao ponto de um tição queimado mesmo no fogo, aí chegou o irmão André, chegou o outro irmão, João Paulo, né? Chegou outros irmãos. E naquele momento mesmo ali, no tição queimando no fogo, os irmãos me pegou pela mão, me puxou e me trouxe para o SEAP. Senhor Jesus! E tudo está acontecendo. Senhor Jesus! Até o corpo que nós não somos donos, eu já estou perdendo peso, né? Porque eu quero ficar ali no ritmo dos jovens, né? Quero ficar ali queimando, né? E ser um com eles também na comportagem, né? Aí eu estou ali, estou feliz. E a bênção de Abraão. Porque o Senhor mandou eu sair da minha terra, de perto da minha família, deixar a minha casa, deixar tudo. E eu vim, não sabia o que ia acontecer. Mas é uma maravilha. Senhor Jesus, irmãos, quando o Senhor falar, obedeça. Seja o que for. Porque só é luz, só é amor, só é vida, só é reino. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Assim, irmãos, eu creio que o coração do Senhor realmente está queimando. E quem ouve essa palavra, de fato, né, pedindo graça ao Senhor, irmãos, vê o quanto o Senhor tem urgência de voltar e nos salvar de uma vida degradada, de um mundo, irmãos, que é um caos. Senhor Jesus, eu vou compartilhar algo aqui, né, que eu vi que é o próprio Espírito. Quando eu estava vindo, eu ia passando diante da presbiteriana que estava tendo o culto dominical. E o irmão estava falando sobre as virgens Prudente e Asnécia. E eu ouvi nele falando que foi um irmão que já reuniu conosco, hoje não reúne, que é o irmão Austra. E ele dizendo, irmãos, como na cristandade tem se multiplicado as nécias. As nécias esperam o noivo, irmãos, mas elas não têm azeite. Não têm azeite na vasilha, mas querem se encontrar com o noivo. Irmãos, a gente precisa, ele falando, né? A gente precisa despertar. Só vai entrar nas bodas quem tiver azeite na vasilha. E eu passei e ouvi o irmão, né? Lá, só eu ouvi essa parte. Quando eu chegar aqui, Joaquim, que é uma palavra que não está no encargo, a gente não viu no alimento diário, Joaquim não estava lendo, e o Senhor conduziu o irmão a falar da questão das virgens prudentes, que eu vou ler aqui, irmãos, para não ficar só na minha palavra. Vou ler só aqui. Então, o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Isso é Mateus 25, viu, irmãos? 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas.
E tardando o noivo, foram todas tomadas de um sono e adormeceram. Esse sono, irmãos, é dormir no Senhor, né? Se o Senhor voltar, mas a pessoa já dormiu. Mas à meia-noite, ouvindo-se um grito, eis o noivo. Saiu ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. E diante aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Ó Senhor Jesus, irmãos, isso aí é algo, né? E eu aprendi na igreja, né? Que aqui fala de 10 virgens, porque é o montante do cristão, a quantidade de todos dos filhos de Deus. Quer dizer que só a metade vai ter o azeite nas vasilhas, né? A outra metade, que as outras 5 vão estar com a lâmpada vazia. Senhor Jesus, e eu ali falando, irmãos, uma reunião dessa, irmãos, isso é uma preciosidade para a gente encher as nossas vasilhas. E a gente fica triste, irmãos, em saber que muitos irmãos não valorizam. Trocam, irmãos, a sua primogenitura por um prato de lentilha. Senhor Jesus, irmãos, naquele dia não vai ter clemência. O Senhor hoje é um Pai misericordioso, Ele tem esperado por nós. Mas naquele dia, irmãos, quando as portas se fechar, não vai mais haver oportunidade. Senhor Jesus, outra coisa que eu toquei muito foi quando o Max falou: iremos prestar conta de tudo que Deus nos deu e nos consagrou. Irmãos, de tudo é de tudo. Se eu estou gastando meu dinheiro com futilidade, com vaidade, para viver uma vida competitiva, competindo com o mundo, irmão, querendo estar dentro do padrão do mundo, eu posso me sentar aqui 20, 50 anos, mas eu vou prestar conta, porque o Senhor nos sonda e conhece a intenção do nosso coração. Ele sabe para quê. Ele sabe. Ele sabe, irmãos, o Senhor conhece as intenções do nosso coração. Né? Se eu não cuido do meu corpo, se eu não cuido, irmãos, da minha vida, de tudo o que o Senhor deu, todas as oportunidades que o Senhor dá para a gente servir ao Senhor, e a gente, infelizmente, muitas vezes, né, não valoriza. Senhor Jesus, né? Eu coloquei até aqui, né? Tudo que Deus nos deu e nós não consagramos ao Senhor. Senhor Jesus. Irmãos, é algo que a gente vai ser indesculpável. Irmãos, o viver da igreja, o falar que tem na igreja é um falar vivo. Irmãos, não tem lugar nenhum esse falar. Eu digo porque eu já vim de outros lugares. E a gente não vai ter desculpa, irmãos. Os irmãos aí ainda estão adormecendo, fazendo arraial junino, fazendo tudo, achando que para resgatar o povo do mundo eles têm que tomar a mesma roupagem. Mas, irmãos, o falar da igreja é um falar vivo, orgânico, profético. E a gente que está aqui, irmãos, a gente vai ser indesculpável se a gente ouve esse falar e endurece o nosso coração. Que o Senhor tenha misericórdia, né? Não só de mim, mas de cada um de nós. E que eu que estou falando aqui, irmãos, eu estou correndo ainda mais risco, porque o Senhor vai pedir conta do que eu estou falando. Não penso que eu estou falando. O Senhor vai pedir conta de mim mesmo. Quando eu sair daqui, eu já vou ser provada, né? Mas que o Senhor nos cubra com o seu sangue e nos dê a graça de perseverar até o fim.
Amém, gente. Tá ligado? Eu tenho desfrutado muito, né, da palavra atual sobre o coração de Abraão, né? O Senhor tem deixado claro qual o coração que Ele quer de nós, né? Um coração totalmente obediente, né? Um coração que não questiona, que não duvida do Senhor, né? E eu tenho tido a experiência nas ruas, né, compartilhando essa palavra de Abraão com as pessoas, tem tocado muito o coração delas, né? Quando eu falo para as pessoas, o Senhor quer de nós essa obediência, esse coração que confia nele totalmente, né? Que depende dele totalmente. E as pessoas se emocionam, elas choram, né? Senhor Jesus. Muitas das pessoas, elas ouvem e falam assim, faz assim, tipo, eu tenho esse coração rebelde, né, ainda. E essa experiência também é a minha, né? Ultimamente, o Senhor, Ele me disse que eu estava, né, com um coração infiel a Ele, né? Porque toda vez que apertava, né, o aperfeiçoamento no SEAP, eu queria ir embora. Mas eu não queria ir embora, deixar o Senhor de lado. Eu dizia, Senhor, não, eu vou te servir de outra forma. No SEAP não dá, não. Eu vou embora para outro lugar, mas eu vou continuar te servindo. E o Senhor disse assim para mim, você tem um coração infiel, né? Você não confia em mim, você não está confiando em mim, na minha palavra, na minha vontade para a sua vida. Senhor Jesus. Mas eu ganhei nessa palavra, né? E agora eu estou pedindo ao Senhor para ter esse coração que agrada a Ele, né? Amém. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Eu vou compartilhar uns pontos pequenos aqui que eu escrevi, né, da mensagem. Ó Senhor Jesus. O primeiro ponto que eu escrevi foi assim, ó. Temos que fazer a vontade do Senhor. Ó Senhor Jesus, para que Deus possa voltar, a gente tem que fazer a vontade dele. Ó Senhor Jesus. E temos que estar debaixo do governo de Cristo. Ó Senhor, foi o que o irmão Marcos disse, né? Temos que estar debaixo do governo de Cristo para estar com essa bênção, né? A bênção de Abraão. Ó Senhor Jesus. A palavra tem poder de destruir todas as barreiras que Satanás levanta. Irmão, se a gente estiver na palavra seguindo, Satanás não vai gostar, né? Ele vai botar barreiras na sua frente, vai botar obstáculos, né? Ó Senhor Jesus, mas quando a gente entra na palavra, esses obstáculos caiam. Sai da nossa frente. Ó Senhor Jesus. E o último aqui que eu vou falar é assim. Que eu tenho que estar alinhado, né? Não sou eu, como a gente todinho, né? Temos que estar alinhado na palavra profética. Amém. Amém. Eu estava lutando ali contra mim mesmo, né, para vir passar aqui uma palavra que tocou bastante no meu coração. Sobre uns dias anteriores, antes de eu chegar no SEAP, eu tinha lido um versículo que tocou bastante e ficou no meu coração. E cada vez que eu desfruto lá com a galera, esse versículo ele vem no meu coração, assim como ele veio aqui agora, os irmãos falando. E eu vou ler aqui para vocês. João, capítulo 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E isso bate bastante no meu coração. E meu coração ali estava tudo. E eu falando pro irmão Ale que estava querendo vir aqui, mas sabe aquele negócio, né? Mas eu peguei, criei coragem e vim, porque quem me guia é o Senhor Jesus e quem me dá força é Ele. Amém, é isso. Sim, e a experiência também que eu tive lá, que Jesus, isso tocou no meu coração quando ele falou lá na live que ele morreu na cruz e por nós se tornar um novo homem, para nós se tornar um novo homem, uma nova pessoa. E o meu novo eu, ele morreu para mim, ele morreu, já era. O velho já era, morreu. E agora eu tenho muito o que aprender, porque o que eu estou desfrutando, para mim ainda é pouco, eu tenho que aprender mais. Essa é a minha mente, aprender cada vez mais a seguir o caminho do Senhor. Amém.